Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Isaac. Bem-vindos aí novamente ao nosso curso de Mecânica dos Sólidos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre deformação específica e coeficiente Poisson. Deformação específica nada mais é do que a relação do quanto um material vai se alongar pelo seu comprimento inicial. Obviamente, nós vamos estar falando em carregamentos axiais, ok? Para essa situação aqui. Então, observe, eu tenho aqui uma barra, ok? Pense nessa barra que ela esteja engastada aqui embaixo, ok? Então, eu vou tracionar essa barra, ok? Com uma carga P. A partir desse momento, o que pode acontecer com essa barra? Ela vai se alongar, obviamente. Então, eu vou ter uma situação parecida com essa direita aqui, exagerando um pouquinho, né? Então, observe o que vai acontecer com essa barra. Ela vai ganhar um tamanho que ela não tinha, não é? Então, se ela tinha L0, ela variando um ΔL, ela vai ficar com um comprimento total L0 mais ΔL. Daí tudo bem? Beleza. Quais as consequências que vão acontecer com essa barra? Ela pode o quê? Ela pode perder seção, não é isso? Em virtude do seu ganho de comprimento. Até aí tudo bem, né? Beleza, mas esse é um conceito que a gente vai ver na próxima etapa do estudo, que é quando a gente fala de coeficiente Poisson, tá bom? Que vai estar relacionado com esses conceitos. Mas o que a gente precisa entender agora é que essa relação de deformação pelo comprimento inicial da minha barra, a gente chama de deformação específica, ok? Um dado muito importante, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre lei de Hooke, a gente vai falar um pouquinho sobre os diagramas de tensão-deformações. Então, é um dado aí primordial que vai fazer parte aí agora do nosso curso de mecânica dos sólidos. Perfeito? Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo aplicando esse conceito que a gente acabou de ver. Tá ali, ó, considerando uma barra de comprimento, ó, 60 centímetros, 0,6 metros, e de seção transversal uniforme, que se deforma em um valor. Olha lá, quanto ela se deforma, ó, 150, 10 a menos 6 metros. Ok? Ou seja, 150 micrômetros, posso falar assim, né? A deformação específica correspondente é. Então, é um cálculo direto, né? No qual aqui a gente vai ter a simples aplicação da equação. Perfeito? Quanto que vale ΔL ali que a gente acabou de ver? É o quanto se deforma, não podemos esquecer, né? Então tá, ó, ela se deforma 150 vezes 10 a menos 6. E a unidade? Pode ser metro. Vamos trabalhar com metro aqui. Professor, se eu mudo aqui para centímetro, o que eu preciso fazer com a outra unidade? Obviamente, eu estou comparando duas unidades que têm que estar na mesma unidade, né? Tem que estar na mesma dimensão. Isso que eu quero dizer, se aqui lá eu estou trabalhando com centímetro, aqui eu tenho que passar para centímetro também, senão a minha conta não fica correta. Se eu estou trabalhando com milímetro, tenho que também transformar outra unidade por milímetro. Como aqui foi dado tudo metro, beleza, vamos trabalhar com tudo metro. E aqui, obviamente, dividido pelo comprimento inicial. Então, quando você fizer essa conta, então aqui vai ficar metro por metro, lembrando que isso aqui ela é adimensional, né? Porque eu estou trabalhando com uma relação de comprimento, o quanto que aumentou em relação ao meu comprimento inicial. É um pouco parecido com o conceito de porcentagem. Não é à toa que, às vezes, a gente vê as deformações específicas vindo com unidade de por cento ou até mesmo por mil. Não sei se vocês já viram isso aqui. Pode aparecer também, tá? Ou seja, em vez de ser dividido por 100, que é igual ao primeiro caso, aqui vai ser dividido por mil. Pode aparecer dessa maneira, então fique esperto aí como vai aparecer. Lembre-se, isso aqui é uma relação. E se é uma relação, obviamente, isso aqui vai ser adimensional. E a letra que nós vamos utilizar é uma letra grega, né? Que é o epsilon, tá bom? Se você não lembra dessa letrinha aqui, o nome dela é o epsilon. Então, deformação específica vai ser quanto aqui, pessoal? Olha só, 150 dividido por 0,6 dá 250, não é isso? 250 vezes 10 a menos 6 metro por metro. Uma maneira diferente de escrever isso aqui, conforme eu acabei de falar com vocês, ó, pode ser o quê? 250 micro. 10 a menos 6 é micro. Então, é uma maneira também de escrever. Outra maneira de escrever isso aqui, ó, eu posso escrever também da seguinte maneira, ó, 2,5, concordam? Vezes 10 a menos 4. Pode ser?
Pode. Eu vou trabalhar um pouquinho mais com essa unidade aqui embaixo aqui, ó. Então, eu posso escrever da seguinte maneira também, ó. 0,00 Pode ser? Pode, não tem problema nenhum. Isso aqui, ó, quando eu fizer 10 a menos 6, ou seja, eu andar 6 casas aqui para a esquerda, eu vou chegar nesse número aqui. Beleza? E agora, como que eu posso escrever isso aí, ó? Se eu dividir isso aqui por 100, eu posso escrever da seguinte maneira, ó. 0,025%. Ou, não é isso? Ó, conforme nós comentamos ali em cima, pode ser da seguinte maneira também, ó. 0,25 por 1000. Então, aqui nós colocamos, assim, a conta foi muito simples de fazer, né? Foi só uma divisão direta, né, dos dados que a gente tem ali em cima, mas às vezes a gente pode se confundir nas unidades. Então, se atentem a isso aqui. Veja como que o seu exercício vai pedir. Ó, aqui nós escrevemos de uma maneira, duas, três, quatro, cinco maneiras diferentes de apresentar a mesma resposta. Então, fique esperto para não errar mais isso, ok? E não se esqueça, deformação específica é uma relação do quanto deformou pelo comprimento inicial da peça. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre coeficiente Poisson. Eu preciso das deformações específicas calculadas, né? Aí agora a gente já começa a mudar, né? A acrescentar esse conceito, né? E mostrar para vocês que a deformação específica ela pode ser transversal, ou seja, ela pode acontecer na seção da peça ou ao longo da peça, ok? Então fique esperto, né? É aquela situação, eu tô com uma massinha, né? Massinha de criança a gente sempre brinca lá, a gente alonga ela, né? Pensa na situação, quando eu alongo ela, o que acontece com a seção dessa massinha? Ela reduz, não reduz quando ela ganha comprimento? Então, essa relação do quanto ela vai deformar na transversal pelo quanto ela vai deformar especificamente na longitudinal, isso eu chamo de coeficiente Poisson, ok? Então tá aqui a nossa definição, é a relação da deformação específica transversal dividido, né, isso é uma relação pela deformação específica longitudinal. Então, tá aqui escrito da seguinte maneira, ó. E a letra que nós vamos utilizar, essa letra grega, né, é a letra Ni, certo? Então, tá lá, ó, menos deformação específica na transversal dividido na longitudinal. Aqui é uma letra Z, tá bom? Porque pode ser também em Y ou Z, dependendo como eu estou avaliando. E por que negativo? Porque aqui eu vou ter um encurtamento, geralmente, na seção transversal, ok? Claro, se eu estiver falando de uma tração, mas se eu estiver falando de uma compressão, não é isso? Igual está aqui, ó, na letra B, aqui exemplificada. Então, pode inverter, o negativo vai ficar na deformação específica longitudinal. Então, tem que ficar esperto como que está sendo cobrado isso de mim. Vamos pensar aqui uma situação, ó, eu tenho aqui um cilindro. Eu vou colocar uma tração nesse cilindro. Então, uma carga aqui para baixo e uma carga aqui para cima. Qual que é a tendência de deformação desse cilindro? O que tende a acontecer com ele? Ele se alongar, não é? Mas só que quando ele se alonga, ele perde o quê? Seção transversal, não é isso? Ó, tá vendo que na seção transversal ele reduziu? Reduziu. Então, aqui a minha deformação específica na transversal, que eu posso chamar aqui de Y ou Z, independente de como eu estou avaliando, vai ser negativa. Não é isso? Só que, por outro lado, na hora que eu vou avaliar ao longo da peça, eu não estou ganhando, ó, eu não estou ganhando aqui um ΔL. Então, para este caso, eu vou ter uma deformação longitudinal, que geralmente a gente chama de X, positiva. Na hora que eu faço essa continha aqui, eu vou ter um valor negativo. Mas o negativo é para representar matematicamente isso. Tá bom? Porque quando a gente vai calcular isso aqui, na maioria das vezes, a gente avalia isso aqui como valor absoluto, né? Então a gente pega isso aqui em módulo. Tá bom? Então grave isso. Geralmente a gente vai pegar isso como valor absoluto. E se for o contrário, né? Eu estou com uma peça aqui na compressão agora. Vamos fazer aqui essa peça na compressão? Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor o entendimento. Agora eu quero uma peça na compressão. E aí, professor, como que vai ficar? Vamos simular o mesmo cilindro, ó. Coloquei o cilindro aqui. Agora eu estou colocando uma carga aqui, né, de compressão. Pode ser um corpo de prova, de concreto.
rompendo lá meu corpo de prova de concreto, quero saber a resistência do mesmo, né? A gente não percebe, né? Mas o que acontece com esse corpo de prova aqui, ó? Ele vai perder no bom sentido, né? Olha só, ele vai reduzir uma quantidade ΔL, né? Seja proporcional aqui embaixo e aqui em cima, né? E olha o que vai acontecer agora com a deformação específica transversal. Vai aumentar. Então, neste caso aqui, a minha deformação específica transversal, seja ela Y ou Z aqui, né, independente aí como que eu estou avaliando, vai ser positiva, né? E observe aqui, ó, o que vai ser negativo? Vai ser minha deformação específica longitudinal, porque eu estou reduzindo o meu corpo de prova, né? Isso é o que está representado aqui nessas imagens, tá? Que eu tirei lá do livro do Popov. Então, se eu pegar esse prisma aqui e colocar uma tração nele, né? Qual que é a tendência? Tá vendo que ele tá perdendo seção? A seção dele está reduzindo. Eu tinha uma área inicial que vai ser o quê? Que vai ser maior do que a minha área de seção transversal final, né? Então, isso aqui mostra que ele o quê? Ele tem uma perda na seção quando esse material se alonga. E neste caso aqui é o contrário, tá vendo? Ó, eu estou colocando um carregamento axial aqui de compressão, né? Então, observe o que vai acontecer aqui com a minha seção transversal. Eu vou ter um acréscimo de área. Então, neste caso aqui é o contrário, ó. A minha área inicial, ela é menor do que a minha área final. Perfeito? Combinado? Então, vamos lá. Vamos fazer exercício disso aqui para a gente nunca mais esquecer esse modelo de cálculo, tá bom? Não se esqueça, coeficiente Poisson, qual a letrinha que nós vamos utilizar? A letra grega Ni, tá bom? Escrita, se eu não me engano, assim. Tá? Vamos lá, exemplo. Uma barra de alumínio de 60 milímetros de diâmetro, então ele já me deu o diâmetro, tá vendo? Ó, já vai anotando aí os dados que você vai utilizar no problema, tá? É tracionada em uma máquina de ensaio. Então aqui nós vamos trabalhar com tração. Então o que vai acontecer com essa peça? Possivelmente ela vai perder seção, não é isso? Ó, eu vou ter aqui em relação ao início um ΔL, eu vou ganhar, não é isso? Ó, eu vou ganhar comprimento nesta peça, mas em contrapartida eu vou o quê? Eu vou perder seção. Bom, vou perder seção, grave isso. Olha lá, em certo instante, a força aplicada P é de 16.000 kgfm, enquanto que o alongamento medido na barra é de 0,238 milímetros, em um comprimento de 300 milímetros. E o diâmetro diminui 0,0149 milímetros. Ó, falei para você quanto perdeu de seção. Calcule o coeficiente de Poisson do material. Vamos lá, então, para a gente calcular o coeficiente de Poisson. Opa, desculpe. O que a gente precisa lembrar? Como é a equação do coeficiente Poisson. Deixa eu pegar uma caneta aqui, pode ser de vermelho. Então vamos lá. Ni vai ser quem? Vai ser proporcional ao modo de elasticidade transversal. Vamos fazer o seguinte, a gente está falando transversal, a gente fala que eu vou mudar esse índice aqui, tá bom? Vou mudar esse índice. Então, vou colocar um T aqui, de transversal, dividido pelo modo de elasticidade longitudinal. Não é isso? Negativo, porque eu sei que ele vai perder aqui seção. Vamos lá, para a gente encontrar esses dois caras, primeiro eu vou calcular o meu modo de elasticidade transversal. Vamos lembrar como que a gente faz o cálculo desse cara? Vamos lembrar como que é? O cálculo da deformação específica é o quanto eu variei dividido pelo comprimento inicial. Não é isso? Esse comprimento inicial, se for longitudinal, é L0, não é? Então, olha só, se eu estou trabalhando na longitudinal. E se for na transversal, como que eu faço, professor? É o quanto variou na transversal dividido pelo diâmetro. Neste caso aqui, a gente não está falando de uma barra cilíndrica de alumínio com diâmetro de 60 milímetros. E eu sei que no diâmetro ele não vai diminuir 0,049. Então, olha só, esse aqui é o meu ΔL e o meu diâmetro vai ser 60, não é isso? E ao longo da peça eu perco quanto? 0,238 em um comprimento de 300 milímetros. Então aqui é só a gente substituir e calcular agora. Vamos lá? Então o transversal vai ficar como? Ó, menos 0,0149 dividido por 60. Quando eu calcular isso aqui, eu vou ter um valor de
menos 0,0000248. E agora eu calculo o meu módulo de elasticidade na longitudinal. Vou chamar isso aqui de 2. Como vai ficar? Na longitudinal vai ser 0,238 dividido por 300, não é isso? É isso, dividido por 300. Então, esse número aqui vai ficar quanto? Essa conta? 0,00793. Olha lá. Feito isso aqui, quem que a gente consegue calcular agora? O nosso coeficiente de Poisson, não é isso? Ó. Portanto, Poisson nosso vai ser quanto? Ó, vou querer encontrar o valor absoluto, ok? Então, eu vou pegar o módulo desse cara. Não me interessa esse valor negativo. Eu quero encontrar o valor absoluto do Poisson. Então, vai ser quem? A relação da coeficiente da deformação específica transversal dividido pelo longitudinal. Então, vai ficar 0,000248 dividido por 0,0000793. Professor, isso aqui, esse monte de zero, posso multiplicar por cima, lá em cima por 1.000, aqui embaixo por 1.000 e fazer 248 dividido por 793? Pode. Vai dar a mesma resposta. Quando você calcular isso aqui, ó, você vai achar esse valor aí, ó, 0,313, que está coerente, perfeitamente coerente com o material alumínio, ok? Conforme foi pedido aqui no início do problema. Perfeito? Para essa primeira etapa, eu acho que foi legal. A gente vai dividir essa aula em duas etapas. A segunda parte agora, a gente vai falar de gráfico do diagrama tensão-deformação, que é um gráfico, né, da tensão pela deformação específica do material. E a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a lei de Hooke, que é uma relação que vai sair deste gráfico. Perfeito? Muito obrigado. Te vejo na segunda parte.